Fala, inevitável! Hoje o nosso assunto é sobre priorização nos estudos. Priorização nos estudos, como priorizar as coisas, as estratégias, tudo que você tem para fazer no teu ano de prova de fato, né? No teu ano de 2023 ou 2023 e 2024, né? Fala, Samantha, bom dia. Bom dia. E esse é um assunto essencial, né? Bom dia, Pá, tudo bem? E essa noite foi uma loucura aqui, cara. Olha isso, a nossa cabeça é um negócio muito doido, né? Eu fui dormir ontem e passei a noite toda assim, rolando na cama, sabe? Quando você vai dormir preocupado. Eu falava, rapaz, mas por que eu tô preocupado desse jeito? Bicho, tô de férias, não tô conseguindo dormir direito à noite. Aí, rolando na cama preocupado, bom dia Mari, tudo bem? E aí chegou ali lá para as 4h30 da manhã assim, falei, não, deixa eu ver que horas são. Eu olhei, era umas 4h30, falei, bom, deixa eu só ver se o despertador aqui tá certinho. Eu abri, todos os despertadores estavam desligados. E eu tenho o hábito de ligar esses despertadores antes de dormir todo dia, né? Então acho que ontem eu esqueci de ligar esses despertadores, mas ficou ali a preocupação no subconsciente porque eu não tinha ligado, né? E eu, assim, desconfio, né? Não tem como eu saber absolutamente, mas eu desconfio que eu não estava conseguindo dormir exatamente pelo fato de que eu não tinha ligado os despertadores e que eu ia perder a hora. Mas no final eu liguei, deu tudo certo. Mas olha isso, né? O que um hábito não faz? Deixa a gente incomodado, mesmo a gente sem saber o que é, por a gente não ter feito, e depois a gente descobre que de fato era isso. E fala, Marco, bom dia. E hoje o nosso papo de priorização é exatamente porque no ano de preparação, vocês vão ver que no início as coisas são assim, até facilmente conciliáveis, tá? Porque você tem pouco volume de matéria para estudar, porque os cursinhos estão começando. Você tem bastante energia à tua disposição, porque você está começando. Então fica muito mais fácil de você inserir as coisas na tua rotina. Mas com o passar do ano, as coisas vão complicando um pouco mais. E se a pessoa não tem o cuidado, se o aluno não tem o cuidado de saber o que priorizar dentro da rotina de estudos, ela começa a entrar naquele espiral de não saber para onde olhar. É aquela pessoa que faz o melhor cursinho, aquela pessoa que tem os melhores materiais em mãos, mas as semanas vão passando e ela simplesmente não sabe se ela faz mais questão de primeiro contato, se ela lê mais apostila, se ela faz mais flashcard, se ela dá atenção à revisão, porque a matéria começa a acumular e isso começa a ser um ciclo sem fim. Isso começa a ser um ciclo sem fim, de ir acumulando sem nunca conseguir dar conta de tudo. Quem perdeu pro despertador hoje cedo e não tá aqui nessa live como você está, é uma pessoa que vai ter esse problema em 2023 e em 2024. A matéria vai começar a acumular e essa pessoa simplesmente não vai saber para onde olhar, não vai saber o que priorizar, e aí a matéria vai acumular e ela sempre vai ficar com aquela sensação de, pô, devia estar fazendo mais, ou devia estar fazendo aquela outra coisa, ou devia estar olhando para ali, justamente porque nunca soube o que priorizar dentro de uma rotina de estudo. E aí, a gente não deve pensar que a priorização ela vem só do campo estratégico. Porque tem muita gente, por exemplo, que tem um ano de preparação enquanto está trabalhando. E essa pessoa, uma vez que está no ano de preparação, quando está trabalhando, se ela não sabe muito bem a quantidade de plantões que tem que dar, a partir de quanto já é demais e não precisaria estar dando esses plantões, a partir de quando é pouco e ela precisaria trabalhar mais, se ela não tem essa dimensão de priorização dentro do mês dela, segundo o que ela ganha, segundo o que ela gasta, essa pessoa ela também começa a ficar perdida, porque ela nunca sabe quando ela põe mais o pé no trabalho e quando ela põe mais o pé nos estudos. E aí ela vive naquele campo do e se que a gente já conversou, né? Quando ela está estudando, ela pensa que devia estar trabalhando. Quando ela está trabalhando, ela pensa que devia estar estudando. Fala Du, fala Marcão, fala P, bom dia. E
Basicamente, então, a gente vê que a pessoa que ela não sabe priorizar, ela vive nesse eterno estado de não saber para onde olhar, de sempre achar que deveria estar fazendo alguma outra coisa ou deveria estar fazendo a mais do que faz hoje. Simplesmente porque ela não sabe o quanto é o suficiente ou o quanto não é, quais são as estratégias principais e quais não são, o que realmente precisa ser feito e o que não precisa. Mas você que está aqui hoje não vai passar por isso no teu ano de preparação. Hoje a nossa 16ª chave é justamente para te entregar como priorizar isso dentro da tua rotina de estudo, tanto no sentido de estratégias, quanto no sentido de situações, de afazeres, por exemplo, plantão, né? A gente tem outras pessoas, por exemplo, que acabam abrindo mão de quem está no 6º ano, por exemplo. O cara competiu 5 anos da faculdade, na intermédia. E aí no 6º ano fala, puta, não vou poder competir porque eu preciso ficar estudando. Mas se a gente soubesse realmente a ordem de priorização que é realmente importante na preparação desse cara, dessa menina, de agenda de revisão, de primeiro contato, pô, deixa eu antecipar um pouco ali, deixa eu deixar esse pouquinho que eu posso fazer depois. Se essa pessoa tivesse essa dimensão de priorização, ela conseguiria facilmente participar da competição no último ano de faculdade e não perder esse último ano tão importante para ela, ali no sentido social, né? A mesma coisa, por exemplo, quem está se formando, né? Semana de formatura, essa pessoa acaba perdendo muitas experiências ali da semana da formatura, justamente porque dava o mesmo peso para tudo dentro da estratégia e não via que haviam algumas coisas essenciais que poderiam ser antecipadas ou postergadas um pouquinho para essa pessoa poder curtir melhor a festa de formatura. A arte de priorizar é a arte de ter a tranquilidade de que você segue no caminho correto enquanto você estuda ao longo do ano. E essa é uma arte que você precisa dominar. Agora, Thiago, entendi. Já entendi a importância da priorização. E que essa é uma chave para aprovação, de fato. E só para quem está caindo de paraquedas aqui, né? Essas chaves da aprovação são uma série de lives que eu te trago capacidades essenciais para você abrir as portas das maiores residências médicas do Brasil e fazerem a casa agora ser tua, né? Todo mundo fala que só passa quem é da casa. A gente vai demitir o caseiro, porque eu estou te dando todas as chaves para você abrir essa porta aqui nessa sessão de lives. Mas beleza, Thiago. Eu já entendi a importância de eu saber priorizar isso dentro da minha rotina. Isso me faz ser mais livre, né? Livre no sentido mental, de eu saber que eu estou fazendo o suficiente e saber direcionar minha atenção onde é necessário a cada período do ano. Livre no sentido de rotina, porque eu sei o quanto eu tenho que fazer e mais do que isso, se eu fizer tá bom, mas se eu não fizer também tá tudo certo, porque eu sei o que é essencial, o que é prioritário, certo? E livre no sentido de tempo, porque eu começo a poder manejar melhor os meus estudos. Quero fazer uma viagem? Beleza, eu antecipo, eu postergo um pouco, aqui tá calculado, tá gostoso. As pessoas me perguntam, né? Thiago, viajar no ano de preparação é um problema? E eu sempre falo, pô, depende como é que tá a tua programação. Eu, no meu ano de preparação, fiz 2 viagens no 2º semestre, por exemplo. Viagens curtas, né? 3, 4 dias, mas sempre com essa dimensão de, pô, o que é prioritário aqui na minha rotina, e uma vez que eu identifico o que é prioritário, o que dá para eu fazer antes, o que dá para eu fazer um pouco depois, pô, faz sentido? Alinhei? Beleza, eu vou viajar sem peso na consciência. Tudo porque domina-se a arte de priorização. Domina-se a arte de priorizar. Agora, como é que eu sei, Thiago, o que eu tenho que priorizar dentro da minha rotina de estudos? Você lembra que eu te falei, quando a gente estava falando sobre hábitos, né? Que para a criação de um hábito você precisa ter aquela previsibilidade de estratégias. Lembra que a gente falou de acelerador, freio, embreagem, marcha, seta? Lembra? Se vocês lembram, manda um lembro aqui para mim no chat. Só para eu saber se vocês estavam inteirados aí com o que a gente falou na última live. Você saber o que é prioridade é justamente você fazer com que esse acelerador, freio, embreagem, seta, isso sejam as estratégias
que te dão mais resultado no longo prazo. Mais resultado no longo prazo, no sentido de retenção, no sentido de aprendizado, no sentido de percentual de acertos, tá? É você fazer com que o que te dá mais resultado seja a constante no teu dia a dia. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, você tem 5 coisas dentro da tua rotina de estudo: ver aula, fazer questões, leitura de apostila, prova na íntegra e simulado. Não estou falando que você tem que ler a apostila, estou fazendo uma situação hipotética aqui, tá? Visualização de aula, questão, leitura de apostila, simulado e revisão. Vamos lá. Dentro dessas 5 coisas que eu acabei de te falar, qual é aquela que te dá menos resultado de retenção no longo prazo? Leitura de apostilas. Se a leitura de apostilas é o que te dá menos resultado no longo prazo de retenção de percentual de acerto, é claro que isso vai ter um lugar de priorização muito abaixo das outras estratégias, isso se estiver presente na tua preparação. Que, na minha opinião, a leitura de apostilas ela tem um papel muito específico e raro dentro de uma boa preparação. E a gente pode falar sobre isso depois. Você saber fazer essa graduação, então, do que te dá um resultado maior no longo prazo é justamente o que te faz saber o que priorizar. Vamos partir para a prática, então? O que me dá maior resultado no longo prazo, Thiago? Você provavelmente já deve ter ouvido falar em técnicas ativas de estudo. Já ouviu falar? Manda um já para mim aqui no chat, você já ouviu falar. Manda um já. Manda um já para mim aí no chat, se você já ouviu falar sobre técnica ativa de estudo. Só para eu saber até quão profundo eu preciso ir nesse assunto com você. Manda um já ou nunca ouviu falar? Já ouviu? Boa. Bom, técnica ativa de estudo, só para dar uma pincelada por cima, é aquela no qual você precisa fazer um esforço direcionado para buscar uma informação. Por exemplo, se você só faz uma leitura de apostila, toda a informação está vindo até você sem que você tenha que fazer uma força direcionada para buscar. Está tudo lá e você não sabe no que focar, certo? Agora, como que se faz uma leitura ativa, por exemplo? Quando essa leitura é baseada em problema. Quando antes da leitura você fez uma questão, nessa questão você identificou uma dificuldade tua, por exemplo, tratamento de apendicite, e você faz uma leitura direcionada de tratamento de apendicite. Então você teve o problema, você precisa fazer um esforço para buscar essa informação de forma direcionada, e uma vez que você faz esse esforço, por tê-lo feito, você segura essa informação por mais tempo. Então você já começa a entender que, como tudo na vida, o que fica é aquilo que exige mais esforço. E não seria diferente, por exemplo, nos estudos. Não seria, por exemplo, diferente no teu dia a dia da prova de residência médica. Aquele conhecimento que você empreende maior esforço para buscar é aquele que fica mais a longo prazo. E o que a gente tem mais esforço na hora de fazer? O que nos exige mais esforço na hora de fazer, que você fica quebrando a cabeça, eu quero que vocês me respondam, tá? O que você fica quebrando a cabeça na hora de fazer, que te exige mais esforço? Qual é a estratégia? Coloca aqui pra mim. Qual é a estratégia que você empreende mais esforço na hora de fazer? Isso, Samantha. Questão é uma das estratégias que você empreende maior esforço na hora de fazer. Porque é você com um problema tentando solucionar e ali quebrando a cabeça, empreendendo esforço, você chega a uma resposta. Essa resposta, a priori tua, pode ser certa ou errada, correto? Mas uma vez que você acertou, beleza, reteve, fez o esforço. Errei, Thiago. E agora? Você tem um comentário que depois de todo esse esforço você busca de forma direcionada esse conhecimento. E conforme você empreende esse esforço direcionado, isso fica mais com você a longo prazo. Já
no extremo oposto, a gente tem aquele aluno que passa o ano todo lendo as apostilas, sempre tendo dado a ele, sem nunca fazer nenhum esforço. Minha avó já dizia, né? Tudo que vem fácil, vai fácil. E técnica passiva de estudo é basicamente isso. Então, toda vez que você estiver pensando sobre quais estratégias valem a pena ser feitas e quais não valem a pena ser feitas, quais devem ter um nível maior de prioridade, um nível menor de prioridade, você sempre deve pensar nisso. O que me exige mais esforço na hora de fazer? Cognitivo, de buscar uma informação. Pô, questão me exige um puta de um esforço. Pô, flashcards também tem aquelas perguntinhas que às vezes eu não sei responder, preciso ficar quebrando a cabeça. Um baita de um esforço. Pô, fazer uma leitura ativa, como a gente falou, né? Pautado em um problema, eu busco direcionar uma informação. Isso me empreende um esforço, porque eu parto de um problema. E aí você começa a ter uma dimensão melhor das coisas que estão dentro da tua rotina. Pô, beleza, Thiago. Dentre as estratégias que eu tenho à minha disposição, o que eu tenho à minha disposição? O meu cursinho, ele me dá uma videoaula de introdução ao tema. É importante? É importante para te introduzir o tema, certo? Porque no sentido de atividade ou passividade, ela entra como uma estratégia passiva. Mas para você que nunca viu um tema, ela é sim de suma importância, porque você precisa dessa introdução inicial, né? Aí depois, questões. Eu empreendo um baita de um esforço para fazer isso. Então isso sobe na minha escada de priorização. Flashcards. Pô, isso me empreende um esforço para fazer. Então isso sobe na minha escada de priorização, mas o que eu vou ter lá na hora da prova? São questões. Então claramente flashcard fica abaixo de questões, certo? Leitura de apostila. Puta, tenho zero esforço para buscar essa informação. Então isso desce lá embaixo numa escada de priorização. Pô, aqueles vidinhos, Thiago, que são uma leitura de mapa mental que o cursinho me dá. Você está assistindo, você está tendo zero esforço para buscar essa informação. Então isso desce lá embaixo na escada de priorização. Simulados? Simulados são basicamente questões. Sobe na escada de priorização. Revisões feitas com questões, sobe lá em cima na escada de priorização. Agora, uma coisa que é importante, por exemplo, entre simulado e revisão. O que eu devo priorizar? O que eu devo priorizar? Quem quer arriscar um palpite aí? Entre simulado e revisão. As revisões, elas são de assuntos que você já teve. E se você já teve, você já estudou, você precisa levar até o final do ano, certo? Então é direcionado ali para o que você já estudou, para manter isso a longo prazo. Enquanto o simulado, ele tem um efeito teste que, se for hoje ou se for mês que vem, não faz tanta diferença na minha rotina. A revisão sim, porque quanto mais pontos de contato, maior a probabilidade de eu lembrar isso lá na frente. Então a revisão toma um papel de suma importância dentro da minha preparação. Então isso sobe lá no topo. E aí a gente vai entrar naquele dilema depois de estudo mais tema novo ou dou mais enfoque à revisão. Estudo mais tema novo ou dou mais enfoque à revisão. E aí a gente começa a analisar todas as estratégias de estudo assim, tá? O nível de esforço que eu tenho que empreender para ter esse conhecimento, para buscar essa informação. Quanto maior o esforço, maior a atividade daquela estratégia e mais isso sobe na minha escada de priorização. E aí eu quero que vocês reconheçam uma coisa. Se a gente fizer um resumo final das estratégias, quais são as estratégias ativas que você vai ter dentro da tua rotina? Questões de primeiro contato, questões de revisão, flashcard, simulado, prova na íntegra e a leitura dirigida que ela está ali
integrada junto com a realização de questões. O que é a leitura dirigida, Thiago? É você fazer aquilo que eu te falei. Você faz a questão, tem um problema, o comentário não é o suficiente, aí você busca no teu resumo, busca na tua apostila esse exato ponto da matéria que te faltou, tá? Leitura dirigida de fragilidades. Esse é o segundo pilar do método plano, tá? Trouxe aqui para vocês. Agora, se a gente tem essas 5 estratégias, né? Questão de primeiro contato, questão de revisão, flashcard, simulado, prova na íntegra, quais são as prioridades dentro da minha rotina? Vamos lá. Simulado vai te dar um efeito teste que não faz tanta diferença ser esse mês ou o mês que vem. O importante é que você tenha ao longo do processo. Então, em um mês que eu estou mais apertado no meu internato, em um mês que eu estou mais apertado no meu trabalho, simulado definitivamente não vai ser a minha prioridade. Prova na íntegra vai te trazer um efeito teste e um direcionamento por instituição que é sim muito relevante em um ano de preparação, mas de novo, se for agora em janeiro que você está começando, não vai te dar tanto resultado. Lá na frente que ele vai começar a ter maior importância, então não é uma prioridade na minha preparação. Flashcard, a gente viu que é sim uma forma ativa de estudo, né? Mas que na hora da prova, eu estou entre 3 agora, né? Flashcard, questão de primeiro contato e revisão. Flashcard eu vi sim que é uma forma importante ativa de abordar os conteúdos, mas lá na frente eu vou estar diante de questões na minha prova. Então isso não tem tanta importância quanto questões. O que sobrou? Questões de primeiro contato e revisões. Questões de primeiro contato e revisões. O que é mais importante, Thiago? Eu vou contar uma história aqui para vocês agora, que ela se repete ano após ano com muita gente. Muita gente. Eu tenho falado com muitos de vocês recentemente no direct, né? E uma grande coisa que sempre vem à tona é: Thiago, eu já venho de 1 ou 2 anos de preparação e eu simplesmente não consigo aumentar o meu percentual de acertos. Uma das primeiras perguntas que eu faço é: como é que tem sido a tua agenda de revisões? Putz, Thiago, não fiz. Não consegui começar, ou não consegui manter porque começou a acumular, ou por N motivos, não fiz. O que acontece quando você não revisa um tema? É como se você estivesse enchendo um balde furado. Enquanto você abre a torneira aqui em cima, o conteúdo, né, a água, cai. E era para encher esse balde, mas o balde está furado. Então o conteúdo cai e ao mesmo tempo ele sai pelo furo. O conhecimento cai, mas você esquece ele em seguida, porque você não revisa esse tema, porque você não tem mais pontos de contato com esse mesmo tema ao longo do ano. Então o que acontece? Basicamente, quando você faz um simulado ou uma prova na íntegra, você acaba tendo o mesmo percentual, porque você está sempre acertando os temas que você acabou de estudar. Os que ficaram para trás você esqueceu, e o que você ainda vai estudar você ainda não sabe. Então esse percentual acaba não evoluindo. Revisar é tampar esse balde e permitir com que as informações elas se acumulem. Se o balde está tampado, por mais que a torneira esteja enchendo de pouquinho em pouquinho, você concorda comigo que ela vai encher mais do que se o balde tivesse furado, tivesse um fluxo alto lá em cima? Por mais que esteja enchendo de pouquinho em pouquinho, esse balde ele vai encher. Enquanto se ele estiver furado, por mais que você estude, todo esse conhecimento vai embora. Se fez sentido para você, manda um vixe para mim aqui no chat. Manda um vixe para mim aqui no chat. Revisar, portanto, é prioridade dentro de uma rotina de estudos. Thiago, o internato está muito puxado aqui, não estou conseguindo tempo para manter... Boa, Samantha. Não estou conseguindo tempo para manter as minhas questões de primeiro contato e as minhas revisões. Qual é a minha prioridade? Boa, Kelly. Revisão. Ah, mas eu vou ter que diminuir a questão de primeiro contato que eu estou fazendo. Vai, porque a prioridade é revisar. É revisar. Pô, beleza. Agora eu entendi.
Agora eu entendi. Dentre as coisas da minha rotina, você está dizendo que minha prioridade número 1, Thiago, é revisão? Sim. 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 Exatamente. Simplesmente isso. Beleza. E depois? A gente não tinha ficado entre duas? Qual é a minha segunda prioridade, Thiago? Questões de primeiro contato. Aquelas questões para você se aprofundar no tema da semana. O cursinho não te dá 2 apostilas por semana, ou quem faz outros cursinhos que tem um cronograma engessado, eles não te dão X temas por semana, ou se você faz um cursinho de cronograma flexível, que você monta o seu próprio cronograma, você não faz X temas por semana. As questões de primeiro contato são as questões de aprofundamento nesses temas. Por quê? Questões envolvem esforço. Se envolve em esforço, você mantém isso ao longo prazo. Se você para só na visualização de videoaula, lembra da frase da avó? Tudo que vem fácil, vai fácil. Você não pode parar aí. Você tem que empreender um esforço para absorver e aprofundar esse tema. Entendi, Thiago. Então, dentro da minha rotina de estudo, prioridade número 1, revisão. Prioridade número 2, exercício de primeiro contato. Sim. E para estudar um novo tema, eu não preciso ver a videoaula? Se eu nunca estudei isso antes, né? Quem já vem de 1, 2 anos de preparação, talvez não precise, né? Mas eu estou vendo ali pela primeira vez. Para eu estudar esse tema novo, eu não preciso ver essa aula para dar uma introduzida no tema, um panorama geral, para eu me situar antes de partir para o aprofundamento de questões? Preciso. Pô, então, é prioridade também. Entendi. Thiago, mas cara, eu tô parando para pensar aqui no que você acabou de me falar e eu comecei a ver o seguinte, que o flashcard que você comentou tem sim sua validade, mas que se o que eu vou ver no final do ano são questões e questões já estão na minha lista de prioridade, se eu não conseguir fazer flashcard, seja porque o mês está difícil ou porque eu não me adaptei, tá tudo bem, porque eu já estou fazendo questões, é isso? É isso. Thiago, calma aí. Você está me falando que aqueles simulados que eu vejo, que eles são uma forma de me testar, mas eu me testar em abril ou em maio, quando eu estiver num mês mais tranquilo, terá o mesmo efeito. Você está me dizendo então que se eu tiver num estágio ferrado no meu internato, o simulado ele não é prioridade na minha semana? Sim, eu estou te falando isso. Revisão, primeiro contato. Revisão, primeiro contato. Revisão, primeiro contato. Caramba. Thiago, calma aí, só para confirmar, né? Só para confirmar. Você está me falando então que a prova na íntegra ela é um direcionamento e um teste meu, mas que se eu fizer em junho, ou que eu estou num mês muito puxado na minha rotina de internato, ou eu estou formado e eu tinha pegado muito plantão nesse mês para fazer um pé de meio e ficar mais tranquilo no final do ano, você está me falando que se eu fizer essa prova em junho, ou em julho, ou em agosto, não vai ter tanta diferença na minha preparação? Sim, é isso que eu estou te falando. Você está em dia com o primeiro contato e com as revisões? Está numa rotina puxada naquele mês, mas está em dia com o primeiro contato e com revisões? Tá tudo bem. No mês seguinte você vai estar num cenário melhor, você introduz essas outras estratégias que também são muito relevantes, mas que não são top prioridade dentro da tua rotina. E aí você volta a fazer simulado, aí você volta a fazer prova na íntegra. Sacou? Fez sentido? Manda um visto para mim aqui embaixo. E o que acontece quando você faz isso? Limpa a tua rotina de estudo, porque você basicamente agora viu que o cerne, a espinha dorsal de uma boa preparação é aula de introdução, agenda de revisão, questão de primeiro contato. Aula de revisão,
apostila de revisão, aula de introdução, apostila de revisão e questão de primeiro contato. E todo o restante pode sim te agregar, mas não deve ser motivo de ansiedade. Não deve ser motivo de ansiedade se você tiver num mês pesado e não conseguir cumprir aquilo. E aí você começa a ver que existem coisas, tipo ler a apostila de forma anárquica, sem direcionamento de um assunto específico, baseado em questão, né? Ler a apostila daquela forma passiva, ela nem tem um espaço dentro da tua preparação. Então por que a gente fica tão nervoso de não conseguir ler as apostilas? Porque eu não sei da onde saiu essa história de que você precisaria ler todas as apostilas para ser aprovado. É lá do tempo dos antigos astecas, né? Que o conhecimento tinha que ser passado adiante mediante leitura. Não sei nem se os caras sabiam ler no tempo dos antigos astecas. Mas é muito antigo isso. Muito. E as evidências de estudo científico não apontam na direção de que a efetividade da leitura pura e crua seja superior à realização de questões, por exemplo. Não é. Inclusive já trouxe estudo aqui para vocês falando sobre a superioridade justamente do efeito teste, de fazer questões, de você se testar e empreender esforço na hora de fazer as coisas. Porque quanto mais esforço, maior a chance de eu segurar esse conteúdo comigo, maior a chance de eu chegar no final do ano e eu lembrar o que eu fiz no início. Porque a cada X dias, a cada X meses eu vou lá e faço questão e força de novo para trazer o conteúdo. Força de novo para trazer o conteúdo. Até a hora que você martela tanto aquilo ali no teu cérebro que fica fixo. Você não esquece. Você não esquece. Você não esquece. E aí você começa a ver que você ter essa exata dimensão do que é prioridade dentro da tua rotina de estudo, isso faz com que, se você quiser ir para uma competição, se você quiser ir viajar, se você quiser ter uma semana mais tranquila na tua formatura, se você quiser ter uma semana mais puxada de plantão no trabalho, você sempre vai se deparar com esses 3 pontos essenciais. Cara, são 3, 4 dias, é uma semaninha. Como é que eu faço para estar em dia com o primeiro contato com a revisão e essa aula da semana e poder desfrutar dessa experiência? Beleza, eu consigo antecipar um pouco, puxar um pouco para antes, consigo jogar um pouquinho para depois, para eu poder ter essa experiência, para eu poder viajar, para eu poder ficar de boa na formatura, para eu poder ficar tranquilo, para eu poder trabalhar um pouco mais. Sim, se você estiver em dia com isso, sim, porque você soube o que priorizar dentro da tua rotina. E vejam aqui que saber priorizar não é desculpa para fazer pouco, mas é a tranquilidade que você precisa quando a tua rotina está muito puxada e aquela ansiedade de não estar fazendo o suficiente bate. Calma, agora você sabe o que fazer. Agora você estava na live das 5h55 e você sabe o que fazer. Uma coisa muito importante para a galera que formou, que vai dar plantão, né? Você ter um planejamento financeiro de quanto você quer juntar para a residência, qual é o teu gasto mensal, baseado nisso, quanto você precisaria ganhar por mês até o final do ano. E uma vez que você vê quanto você vai ganhar no mês, você converte isso em plantões. Aí você vê quantos plantões você precisa dar. Se você vê quantos plantões você precisa dar, você já tem um parâmetro bem objetivo do que é trabalhar de menos e do que é trabalhar de mais. E uma vez que você tem esse parâmetro bem objetivo do que é trabalhar de menos e do que é trabalhar de mais, você sabe a quantidade de plantões mínima que você tem que dar e que não dá para abrir mão disso. Perfeito. E aí você se esforça a mais nos outros dias, se precisar, nos estudos, certo? Agora, você também vê o que são plantões a mais. Então você vê que você bateu aquele número de plantões ali
e você precisa estudar porque está com matéria atrasada, você já começa a ter essa noção de priorização na tua cabeça. Pô, eu fiz as contas de quanto eu gastaria por mês, de quanto eu precisava juntar. Se eu pegar esse plantão agora, é puro luxo, eu vou estar deixando o estudo que já está atrasado de lado. Agora, a rotina tá boa dos estudos? Você está em dia nos estudos? Você já bateu o número de plantões mínimos no mês? Você já está com seus plantões feitos? Mas você está de boa nos estudos? Você quer pegar um plantãozinho a mais? Pega, cara. Regaça. Você está em dia nos estudos. Qual é o problema de você trabalhar um pouco mais, tirar um dinheirinho a mais e poder te dar um luxo no final da semana, no final do mês? Qual é o problema? Tudo porque você soube priorizar, você soube se organizar, você estava na live das 5h55 aqui hoje. Qual é a sequência, então, de avaliação da quantidade de plantões que eu preciso dar para quem está formado, quanto eu quero juntar, quanto eu gasto por mês. Uma vez que eu fiz isso, eu pego ali o quanto eu quero juntar, divido pelos meses que eu tenho até o final do ano, divido por 10 ou divido por 11 ali até outubro, novembro, né? Ou você pode dividir por 12, por exemplo, também, porque você vai ter fevereiro inteiro quando você passar para poder trabalhar. Você vê quanto você precisa juntar por mês para ter esse montante final, quanto você gasta por mês e soma. Ah, deu, sei lá, 12 mil reais por mês. Tá bom. Quantos plantões você precisa dar para fazer isso? 10 plantões? Ok. 10 plantões por mês. O quanto você vai trabalhar para dar isso? Seriam aí 2 plantões e meio por semana. 2 plantões e meio por semana? Agora a matemática pegou, hein? Não, são 2 semanas de 3 plantões e 2 semanas de 2 plantões. Como é que você vai fazer isso? Ah, eu vou fazer 2 semanas, um de 24 e um de 12. E as outras 2 semanas eu vou fazer só um de 24. E aí eu trabalho. Ok. Ah, tô em dia nos estudos, surgiu a oportunidade aqui de um plantão. Pega, ué. Por que não? Tá em dia nos estudos. Você soube priorizar isso na tua rotina. E você pega, porque você vai fazendo esse colchãozinho, essa gordurinha a mais, para quando você estiver num mês mais pesado de estudo, por exemplo, se você falar assim, pô, esse mês eu precisava tirar um pouco o pé do plantão para estudar um pouquinho mais. Mas naqueles meses anteriores que eu me organizei, que eu soube priorizar, eu fiz esse pezinho de meia a mais, e agora eu tenho essa gordurinha, eu consigo tirar um pouco o pé. Perfeito. No meu ano de preparação, só para trazer uma experiência minha aqui para vocês, né? A gente estava Era 2020, plena pandemia, né? E eu apliquei exatamente isso que eu falei para vocês. Fiz esse dimensionamento de gasto, vi o quanto eu precisava dar de plantão por mês. E quando eu estava em dia nos estudos e sobrava tempo, eu dava plantão, porque eu fiz uma gordurinha a mais. Isso fez com que, por exemplo, no final do ano, quando eu tivesse as provas, eu pudesse tirar bem o pé do acelerador. Isso fez com que no mês de provas, de fato, eu nem trabalhasse. Já tinha feito esse colchão antes, né? Por quê? Porque não tinha. Tava aquele rolo, todo mundo pegando, e você pegava, tinha que afastar, e eu não queria afastar porque eu tinha as provas para fazer, então eu programei isso ao longo do ano para ter esse último mês mais tranquilo. Organização, priorização. E eu te garanto, foi o ano mais confortável que eu tive na minha vida no quesito financeiro, né? Não de esforço eu estudei pra caramba. Mas foi o ano mais confortável que eu tive. Por quê? Priorização, organização e dedicação, né? Fazer acontecer. Fez sentido, pessoal? Fez sentido a nossa live de hoje sobre priorização nos estudos? Fez sentido a nossa live de hoje? Fez sentido? Manda pra mim aqui no chat. Pessoal, Ju, Lari, Célia, Kenny, Lucão, Evelyn, essa live vai ficar salva no feed, uma das últimas lives que vai ficar salva, tá? Quarta-feira que vem, um aviso importantíssimo, quarta-feira que vem, às 7h57 da noite, tá? Às 7h57 da noite,
nós teremos o Unlock Aprovação. Você quer destravar a tua aprovação de uma vez por todas? Você quer destravar a tua aprovação? Quer pegar essa chave? Unlock, destravar. Quarta-feira, às 7h57, eu vou entregar um conteúdo aqui que vai ser pressão, tá? Vai ser pressão. A gente vai começar a usar todas essas chaves que eu tenho entregado para você. A gente vai usar na quarta-feira, 7h57 da noite, vai ser pressão, tá? Vai ser pressão. Então se prepara, a chinela vai cantar e eu espero você aqui, tá? As nossas lives diárias vão continuar até lá, porque eu tô te preparando para esse dia que vai chegar. Eu tô te preparando para quarta-feira, 7h57 da noite, porque vai ser pressão. Vai ser pressão. Mas a gente vai destravar essa tua aprovação. Dia 4, às 7h57 da noite, quarta-feira. Não esquece. Enquanto isso, amanhã nós temos live aqui ainda, 5h55 da manhã, tá? E eu te espero lá. Um abraço, pessoal.